Vídeo de hoje é daqueles vídeos difíceis. É daqueles vídeos que muitas vezes geram aquela avalanche de comentários clubistas. Porque tem uma grande parcela do público, uma grande parcela do torcedor de futebol, que ele fica meio cego. Quando as coisas acontecem, ele tem primeiramente o olhar contaminado, direcionado para o que diz respeito ao clube dele, a camisa, as cores pelas quais ele é apaixonado e tal. Então ele primeiro vê aquilo para depois, se é que esse depois chega, surgir uma dose de bom senso, de equilíbrio, de sensatez, de isenção, para o cara parar, botar a bola no chão e falar: calma, vamos olhar aqui o mérito da questão, independentemente de quem está envolvido. Então, como a primeira reação de muita gente é contra o meu clube, é o bairrismo, é não sei o quê, porque se fosse o rival não era assim, porque vocês só falam porque é o meu time, porque... Então, eu já sei que vai ser assim, mas tô pouco me importando. Tô aqui para dar a minha opinião, a minha visão dos fatos, como eu enxergo o clima que se instalou nos estádios de futebol no Brasil. E eu vou falar várias coisas aqui que dizem respeito a futebol, a estádios de futebol, mas que você pode transportar para várias áreas hoje da sociedade, né? A gente, inclusive, está no meio de um período aí de eleições, onde a violência está aí, cara. A violência está normalizada, está banalizada. A violência hoje é enaltecida. A violência hoje é arma de argumentação. Para muitos, a violência hoje é instrumento de convencimento. É isso mesmo, a gente tem que impor as ideias, porque aqui eu estou do lado do bem, ali está você que está do lado do mal. Então, quando isso é difundido, vira o caos que virou. Vira a terra de ninguém. Então vamos lá. Acho que o vídeo vai ficar longo, mas beleza. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E outro recado aqui, antes de entrar nos temas aqui, né, sobre o que aconteceu. Você já sabe, né? O vídeo vai falar do que aconteceu na Ilha do Retiro e na Arena Castelão. Outra coisa, na descrição aqui da live tem o link pro Aposta Ganha, as melhores cotações do mercado. Tem o meu link aqui, as melhores odds, é só clicar. Tá na descrição da live. Aposta Ganha, colaborando aqui com o nosso canal. Beleza? Só clicar no link lá. Então vamos lá, aconteceram quase que simultaneamente os dois eventos ontem, fim da tarde de domingo. E as motivações, elas são um pouquinho diferentes, então a gente vai explicar depois de tudo que está apurado. Porque na hora, por exemplo, Ilha do Retiro, na hora que acontece a invasão, começa a surgir um monte de boato na Ilha do Retiro. Olha, a briga começou porque o jogador do Vasco atirou a cadeira na torcida, jogou uma cadeira na torcida, absurdo. Eu, inclusive, me dei ao trabalho, tive o cuidado hoje de ouvir o que foi a transmissão da Rádio Jornal de Pernambuco, meus colegas lá, João Vitor, a galera toda lá da Rádio Jornal, no momento em que aconteceu a confusão. Porque você tá ali no calor, você tá apurando as informações, vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, e qual era a primeira versão ali? Ah, porque jogaram uma cadeira. Depois, o repórter apura, vai entender, vai checar vídeos, vai ouvir outras fontes, vai ouvir autoridades e tal, e aí ele começa a montar o quebra-cabeça. Então, na hora do calor, nem sempre aquela versão que surge no calor é a versão verdadeira, definitiva, correta e explica os fatos que vieram a se suceder. Então, começaram com essa história, depois se viu, tem o vídeo lá que não tem nada disso. O cara vai lá, pega a cadeira, joga pro alto, vai longe da arquibancada, assim, não tem a menor possibilidade daquela cadeira chegar e atingir ninguém ali na arquibancada da Ilha do Retiro. O que de fato aconteceu na Ilha do Retiro? O Sport tem um pênalti marcado contra ele. O jogo era fundamental, o Sport estava ganhando do Vasco, empatando com o Vasco em pontos, ficando muito vivo na luta pela classificação. O Klaus marca um pênalti para o Vasco, tem muita discussão sobre a penalidade, o Raniel bate, converte, mantém o Vasco 3 pontos à frente do Sport, deixa o Sport numa situação muito difícil para subir, e aí o Raniel vai até o alambrado, em frente à torcida do Sport, e comemora, colocando as duas mãos nos seus ouvidos. Aí o pessoal foi lembrar que o Raniel jogou no Santa Cruz e tal, o rival do Sport, tinha um tom ali de provocação e tal, ok. Vamos ao gesto do Raniel. O gesto do Raniel é esse aqui. Não vi nenhuma imagem do Raniel fazendo gesto obsceno, xingando, nada. É o Raniel dá uma provocada. Que pra mim é provocada de jogo, é da bola. Quantas vezes o Romário... E eu tava na arquibancada do Maracanã e já vi o Romário fazer pra mim lá na arquibancada, fazia 3 gols e... É do jogo, é provocação. O cara escuta um monte do torcedor e
Ele vai lá, faz um gesto, faz uma graça, tira uma onda. O Gabigol costuma fazer isso, já fez isso algumas vezes para a torcida. Vários jogadores fazem isso, de calar. Vai lá, faz o sinal de eu sou o fortão, eu sou o cara. Beleza, isso tudo aí é chumbo trocado. É chumbo trocado. E aí não justifica a reação que teve o torcedor do Sport. Vou separar em duas coisas aqui. Primeiro, do ponto de vista do Raniel. Vocês já perceberam que eu acho que não foi nada de errado o que foi feito pelo Raniel na comemoração do gol. Mas eu compreendo, super entendo, e acho que tem boa dose de razão no seguinte argumento. Poxa, você não pode, numa massa que está contra você, você é o visitante, tomar qualquer atitude, fazer qualquer gesto que possa servir de um gatilho para a violência, para a barbárie. Por mais que o seu gesto não seja violento, mas ele pode ser interpretado assim. Beleza, eu estou super de acordo, eu entendo. Talvez se eu fosse o Raniel, por prudência, não fizesse isso, pensasse dessa maneira. Eu costumo pensar, inclusive, dessa maneira. Eu acho que não é legal. Eu não acho legal provocar, não acho legal tirar onda. Fica na sua, comemora lá com a sua torcida. Não era o caso de torcida única, tinha torcida do Vasco. Porque quando tem os clássicos de torcida única aqui em São Paulo, o que o pessoal fala? Pô, mas o cara não tem com quem comemorar. O cara joga do Palmeiras, tá no estádio do Corinthians, faz o gol, não tem a torcida do Palmeiras para comemorar, porque é torcida única. Na Ilha do Retiro o cara tinha, ele podia ir para a torcida do Vasco. Mas ele optou por não ir, gerou toda essa confusão, ok? Então eu acho que era prudente não ir. Mas nunca vou colocar o Raniel como o maior culpado pelo que aconteceu ontem. O maior culpado pelo que aconteceu ontem, os maiores culpados foram os torcedores do Sport, que ainda bem não foram todos. Inclusive, tem um amigo que fala isso, né? Você já imaginou se todo cidadão resolvesse transgredir, resolvesse ultrapassar, descumprir as leis? Já era, né? Não tem vida em sociedade, porque não tem polícia suficiente. O efetivo que tem de policial hoje dá conta, tô falando em termos além do futebol, da sociedade. Ele é suficiente para tomar conta de uma pequena parcela da população que transgride, porque a grande maioria, ainda bem, faz tudo certinho, tudo bonitinho. Então, foi o que aconteceu ontem. A grande maioria na Ilha do Retiro ficou lá, no seu assento, se comportou, mas uma pequena minoria, suficiente para gerar o caos, invadiu o campo, arremessou pedra, arremessou relógio, rádio, pilha, tudo que tinha à mão e provocou tudo o que aconteceu ontem. Então, esses são os maiores culpados. O maior culpado é o cara que não aceita uma provocação e quer partir para a violência. É o cara que não aceita uma derrota e quer partir para a violência. É o cara que não aceita um pênalti marcado contra ele aos 45 do segundo tempo e quer agredir o árbitro. Esse cara é o maior culpado. Ah, o árbitro errou? É grave, que seja punido. Ah, o Raniel não deveria ter comemorado como comemorou? Que seja orientado a não fazer mais. Porque, infelizmente, a gente está numa sociedade intolerante. Mas o Raniel não é o grande culpado, vocês vão me desculpar. O Raniel não pode ser crucificado porque tinha um monte de gente. Ontem, gente, teve um torcedor do Sport que chutou uma bombeira que estava no campo, atendendo pessoas machucadas, atendendo torcedores que são como ele, torcem para o mesmo clube dele. Essa moça foi lá e tomou um chute. Ela era o Raniel, por acaso? Ela provocou? Ela comemorou? Ela joga do Vasco? Ela estava com a camisa do Vasco? Não! É a prova de que a estupidez não tem justificativa. Ali a questão não era só contra o Raniel. A questão é que tinha um monte de gente querendo extravasar a ira, a frustração, querendo botar para fora toda a sua falta de base, de educação, e que fez o que fez. Repito, a minoria, a grande maioria do torcedor do Sport xingou, reclamou, mas ficou lá, no seu cantinho. Tinha um monte de criança, tinha um monte de mulher, famílias, e a grande maioria não se comportou daquele jeito. Mas a meia dúzia que fez, até mais do que meia dúzia, quem dera que fosse só meia dúzia é só força de expressão, vai gerar um grande prejuízo ao esporte. Porque o esporte vai tomar uma pena muito dura do STJD, não resta a menor dúvida. Bom, sobre a Arena Castelão, a motivação é outra, o desfecho é quase o mesmo, tem invasão de campo, tem jogador sendo cercado e tudo mais, tem jogo interrompido, mas a motivação é outra, pelo que foi relatado, e eu estava ouvindo ontem à noite também, me deu o trabalho de ouvir lá um trecho lá do pós-jogo da Rádio CBN de Fortaleza, e estava sendo explicado o que houve. A torcida organizada do Ceará, a principal organizada, estava sendo alvo de um protesto pacífico, apenas com palavras de ordem, dos demais torcedores do Ceará, os chamados torcedores comuns,
Porque eles entendem que essa organizada é muito pouco contundente nas críticas à diretoria e tudo mais. Aliás, eu tenho notado cada vez mais recorrente esse fenômeno com algumas torcidas organizadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, depois do São Paulo perder o título da Copa Sul-Americana, a organizada fez um protesto contra todo mundo. Contra a comissão técnica, contra jogadores e tudo mais, mas contra a diretoria não se fala uma palavra, um pio. Talvez eles tenham esquecido que o clube tem um presidente, tem um departamento de futebol que errou mais do que acertou, que andou manobrando estatuto para se perpetuar no poder, que rasgou o discurso de não queremos reeleição. Esqueceram. E talvez o entendimento daqueles torcedores do Ceará no Castelão fosse o mesmo, que a organizada estava esquecendo de mirar também o seu canhão de críticas para a diretoria. E aí começou a rolar uma hostilidade verbal. E aí essa organizada o que faz? Não posso ser ofendido, eu sou o dono disso aqui. Ela vai lá e invade o campo. E tem relatos de torcedores comuns sendo agredidos por gente dessa organizada. Não foram todos da organizada, também li relatos de gente que se dizia ligada à organizada e que não quis participar disso, mas de novo, uma meia dúzia, quem dera que fosse só meia dúzia, mas como força de expressão, que foi lá, estragou o espetáculo, cercaram o Luiz Otávio. E assim, isso não se faz com nenhum jogador. No caso do Ceará, ainda mais com o Luiz Otávio, que esteve presente em vários grandes momentos do Ceará nos últimos anos. É uma liderança, é um capitão, se sentiu em pânico. E aí eu vejo muitas pessoas que são os valentões da internet querendo julgar a atitude do Luiz Otávio. Veja bem, um cara muito bem remunerado, ganha muito, viaja aí de avião pra cima e pra baixo e tal, tá acima da média do trabalhador brasileiro, chorando porque rolou uma invasão de campo. Não é com você, né? Se coloque na situação de você estar no seu local de trabalho, vem lá um monte de gente, te cerca, querendo tirar sua camisa, querendo te xingar, com o dedo na sua cara, com ameaças e tudo mais, mas você vai reagir na boa, porque você é o super-herói da internet, você é o cara, você é o bichão, é fácil falar, com um tecladinho na mão, é muito fácil. Vai lá viver a situação que o Luiz Otávio viveu, cada um reage de uma maneira, ninguém é obrigado a passar pelo que o Luiz Otávio passou. Ceará tinha acabado de empatar o jogo, faltavam aí 6, 7 minutos por jogar, e a gente viu esse papelão. E, aliás, só um parêntese aqui sobre a Arena Castelão. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a 10ª. Já aconteceu um monte de vezes. Eu estava lá numa final de campeonato cearense em 2015, quando uma torcida desce para o campo, atravessa o campo para invadir a área da outra, do outro lado, atrás do outro gol, para bater. E aí a outra torcida desce, ela se encontra no campo. Isso já aconteceu na Arena Castelão. E eu tenho absoluta certeza que no episódio de ontem, alguns caras que estavam envolvidos participaram da briga lá de 2015, participaram de outras, eles continuam frequentando o estádio, na maior normalidade do mundo, porque punição aqui no Brasil é balela, punição aqui no Brasil é do papel, punição aqui no Brasil geralmente é em um ou outro caso isolado, muito midiático, de muita repercussão, aí aparece alguém, opa, a gente precisa dar uma satisfação para a opinião pública, aí vai lá, prende o cara, pega um cara para boi de piranha, pega um cara como bode expiatório, e o resto, a boiada passa, e continua, e eles continuam fazendo, é briga em estrada, é briga em campo de futebol, é briga do lado de fora, é briga em estação do metrô, é briga em qualquer lugar, a torcida única não funciona, as medidas que a gente tem previstas em lei não funcionam, nada que estão fazendo funciona, só se enxuga gelo, se dá uma ou outra satisfação para a opinião pública, muda alguma pouca coisinha para manter o todo e se afasta cada vez mais o torcedor do estádio. Você imagina as crianças que estavam ontem na Arena Castelão, vendo pais agredidos, vendo gente agredida, por gente que tá vestindo a mesma camisa que era para estar junto, né? Estamos no mesmo barco, estamos torcendo pelo mesmo time. Você imagina se essa criança vai querer voltar pro estádio de futebol? Você imagina que lembrança que ela vai levar para a fase adulta do dia que ela foi com o pai e com a mãe para ver um jogo do Ceará no estádio? Pô, fui lá, a gente apanhou. Nós fomos lá, o time tinha acabado de empatar o jogo, tava numa reação, então os caras vieram, saíram batendo em todo mundo, entraram no campo, acabaram o jogo. Que recordação legal, que maneira bacana de você renovar o gosto por futebol, renovar a sua torcida, trazer as novas gerações. Parabéns. E parabéns às diretorias também, que são muito leves, e aí eu volto pro ponto da organizada. Pode ser só coincidência, tá? Pode ser só coincidência. Várias organizadas passam muito a mão na diretoria na hora da crítica. A crítica é só pro elenco e pro técnico. Diretoria, você não ouve corinho. E tem um monte de diretoria também que trata os caras como anjinhos. Gostaria muito de ver nota oficial com aquilo roxo, tá? Nota oficial com nome aos bois. Repudiamos o comportamento da organizada tal que começou o evento.
Vamos proibir a organizada tal de ter acesso às dependências do clube, de ter acesso aos jogos. Vamos iniciar uma mobilização junto com as autoridades para identificar todos eles, porque o presidente do clube sabe quem é. Eles sabem todos, eles conhecem todos. Todos. Nome por nome, endereço, CPF, telefone, sabem todos. Vamos ajudar as autoridades a identificar os caras, a proibir a entrada. Se o cara for sócio, a gente vai tirar o cara do quadro de sócio, o cara nunca mais vai poder ter benefício algum. Aí a nota oficial é culpando o CBF, é culpando técnico adversário, é culpando a arbitragem, que podem ter errado também, eventualmente, mas nunca se olha para o próprio umbigo. Nunca se prioriza o torcedor de boa, o torcedor tranquilo, o torcedor que não é violento, o torcedor que vai lá, que paga o sócio dele bonitinho, que paga o ingresso, que enfrenta a fila, que entra no site, o site cai, que às vezes é barrado com ingresso falso na bilheteria, o cara que se arrebenta para pagar 200, 300 conto numa camisa. Esse cara nunca é lembrado pelo dirigente do clube na hora que solta a nota oficial. Esse cara não é protegido institucionalmente como deveria ser pelo clube no momento que solta nota oficial. Então é o seguinte... A raiz do problema é a cultura violenta que existe na sociedade. Tudo se resolve na porrada. É tudo na briga. Então, meu time perdeu, vamos invadir o campo. O cara foi lá, botou a mãozinha no ouvido, deu uma provocada, vamos bater, vamos matar, vamos isso, vamos aquilo. O cara perde um pênalti, é ameaça em rede social. Aí ameaça o cara, aí ameaça a mulher do cara, aí ameaça o filho do cara. Isso está normalizado na sociedade como um todo. Estou trazendo só o recorte do futebol, mas isso está em diferentes áreas. Então, essa cultura selvagem é a raiz do problema. E é acompanhada da completa falta de punição. Porque no Brasil, a gente... Lembra do Vampeta, do finge que paga e finge que joga? Do Brasil é assim. O Brasil finge que pune, a gente finge que acredita... Nas instituições, nas leis, elas funcionam muito mal, muito precariamente, muito pouco. E assim nós vamos tocando o barco. Só que nós estamos tocando o barco e ele está indo para o naufrágio. E vocês sabem qual vai ser o naufrágio, né? O dia que ocorrer uma morte... Ó, tá por isso... Isso não é discurso alarmista, catastrófico, sensacionalista. É discurso de quem é minimamente inteligente e enxerga o que acontece no campo de futebol do Brasil. Tá por isso aqui... Mas muito pouquinho que está faltando para a gente ter uma morte no campo de futebol provocada por atos de violência. De um jogador, de um treinador, de um jornalista, de um torcedor. De torcedor já houve várias, infelizmente. Mas, ó, tá por isso aqui de mais um limite ser ultrapassado. Já se ultrapassou o limite de torcedor matar torcedor em estádio. Esse aí já foi há muito tempo. E os demais envolvidos, os demais personagens, dirigente, ó, tá por isso aqui. Estão fingindo que nada está acontecendo. Vão lá, eu quero ver o STJD, inclusive, nas punições. Aí você dá uma punição de 10 jogos, depois tem um efeito suspensivo, cai para 5, cai para 3, o clube recorre e tal, fica por isso mesmo, o cara volta a frequentar o estádio. Tá por isso aqui, hein? Não é por falta de aviso, não é por falta de episódios, é só por falta de ação, é por pura omissão. Vão empurrando mesmo com a barriga. Vocês vão ver onde é que isso vai chegar. Deixa o comentário do vídeo do que você achou dos atos selvagens do fim de semana, se você concorda com o diagnóstico feito aqui, se você acha que os culpados são outros, que a raiz do problema é outra, deixa nos comentários aí também, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, o vídeo ficou longo como eu já previa, mas a gente precisava falar. Desse assunto a gente tem que falar sempre, bastante, porque já falamos muito e parece que ninguém tá ouvindo, parece que não tá adiantando nada. Nós vamos seguindo fazendo a nossa parte daqui, talvez eles acordem. Talvez quando chegar aqui, ó, quando a água for subindo aqui no pescocinho, aí alguém vai se mexer. Abraço.